students, amores do nono ano. Estou aqui mais uma vez com a nossa English Class para vocês, tá certo? Espero que vocês estejam bem aí na casa de vocês, que estejam se cuidando, tá certo? Que Deus possa abençoar o lar de cada um de vocês. Hoje nós vamos estudar um pouco sobre o Simple Past. Como o próprio nome já sugere, vamos falar sobre passado. Simple Past é isso mesmo, passado simples. Vamos entender como que nós colocamos frases usando o passado simples? Vamos lá, não é? Primeiro, nós vamos entender que o passado simples ele é utilizado justamente para falar de coisas que aconteceram no passado. Já foi, já era, tá certo? E agora nós vamos compreender também que nós temos dois grupos para prestar atenção nas regras. O grupo dos verbos regulares e o grupo dos verbos irregulares. Vamos começar com os verbos regulares, tá certo? Sempre nas três formas: afirmativa, negativa e interrogativa. Então vamos lá. Então, na forma afirmativa, a regra principal para todos os verbos é você acrescentar duas letras no final do verbo, o é e o de. A partir do momento que você acrescenta essas duas letrinhas no verbo, você está dizendo que aquela frase está no tempo verbal do passado. Isso mesmo. Então, vamos pegar aqui o verbo call, ligar, certo? I called. Vamos colocar no passado. Eu liguei. É só fazer o quê? Isso mesmo, colocar um ED no final. E assim você conjuga todos os outros pronomes, os verbos em cada um dos pronomes. Olha como é fácil. Teacher quer dizer que é só acrescentar o ED no final do verbo? Isso mesmo. Em todas as pessoas, em todos os pronomes. Vendo como é fácil essa regra para os verbos regulares? Então, acrescentar o ED em todos eles, tá certo? Qualquer pessoa que você quer conjugar. Ele ligou. He called. Bom, agora, na forma negativa, nós vamos ter um porém. Tanto na negativa quanto na interrogativa. Nós vamos utilizar uma palavra, um verbo auxiliar, que é o did, certo? Na negativa, claro que nós estamos negando, nós vamos utilizar a palavrinha not. E juntando did, not, vai ficar didn't, certo? Então é só você incluir o didn't. I did call. Então, traduzindo, eu não liguei, certo? Falta só o verbo aqui, que é ligar, call. Pronto. E o ED, que eu tive que colocar aqui na forma afirmativa? Por que não tenho mais aqui na forma negativa? Porque você utilizou o auxiliar did. Então, não precisa se preocupar em colocar ED nos verbos na forma negativa, somente na forma afirmativa. Certo? E assim você faz em todos os outros pronomes, do jeito que eu fiz aqui, ó. Certo? Tudo igual. Não tem problema nenhum, tá certo? Não tem segredo nenhum. E na forma interrogativa, nós vamos continuar utilizando did, só que como é interrogação, a gente sabe que no inglês sempre nós trocamos o sujeito e o que eu preciso colocar aqui para indicar na interrogativa, né? Que no caso é o did, que nós estamos utilizando. Então é só colocar ele aqui para o começo da pergunta. E pronto. E aí os pronomes, vai ficar aqui em segundo plano, eles vão vir com letras iniciais minúsculas. Só o pronome I, que não pode ser escrito com letra minúscula, né? Mas os outros podem. Então é só você repetir did em todos os outros itens no início para tornar na interrogativa. E o verbo? Do jeito que está aqui, ó, normal. Did I call? Certo? Eu ligarei. Did you call? Você ligarei? Eu ligarei não, para passado. Eu liguei. Did you
Você ligou? Certo? Então, sempre fazendo a entonação e colocando o ponto de interrogação no final, tá certo? Não esqueçam. Então, essa é a regra principal para os verbos regulares, tá certo? Muito bem. Muito simples. Então, deixa eu explicar agora os verbos irregulares, tá bom? Bom, meus amores, para os verbos irregulares, eles vão ter uma forma própria. Eles não obedecem essa regrinha aqui de acrescentar o ED, tá certo? Nos verbos na forma afirmativa. Não, eles têm sua própria forma, sua própria escrita. Então, eu vou colocar aqui para vocês alguns exemplos, os mais comuns, tá bom? E vocês vão ver como é que faz o passado desses verbos. O be não é bem conhecido. Become, began e o by. Todos esses com B, certo? Vamos ver como é que eles se transformam no passado. O be, ele tem duas formas. Was ou were. Was ou were. Become, que é tornar. No passado, became, tornou. Tem só uma alteração aqui na letra, mas isso não é regra, tá certo? Isso aqui é a forma como eles aparecem no passado. Aqui também vai se transformar o I, vai se transformar no A, began. Began, iniciar, não é? Began, iniciou. E o by, que é comprar, vira vote. No passado, certo? Esses aqui são só alguns exemplos. Nós temos uma lista de verbos praticamente de A a Z. Mas não se preocupem, acalmem o coração de vocês. Nós vamos ver com cuidado e a partir do momento que nós vamos fazendo as questões, resolvendo as questões, nós vamos vendo esses verbos e vamos compreendendo e vamos colocando na nossa mente, tá certo? E vocês querem mais alguns exemplos? Deixa eu ver aqui uns bem comuns que vocês podem encontrar na atividade de vocês. Deixa eu ver aqui o verbo do, o verbo go, o verbo have e o verbo drink. Esses aqui também são irregulares. Olha só. O do vai ser o did, que a gente já viu, foi? Que é um auxiliar também. O go vai ser o went. O have vai ser o had. E o drink vai ser o drunk, certo? Bem simples, tá bom? Então é só a gente estudar um pouquinho, se familiarizar com eles nas atividades, que a gente vai conseguindo aprender esses verbos irregulares, tá certo? Eles têm a forma própria deles. Mas quando nós vamos colocar lá nas interrogativas e lá nas negativas, que tem o did, aí a gente faz a forma dele normal, certo? Sempre na negativa e na interrogativa, eles voltam para a sua forma principal no infinitivo, tá certo? Que é essa daqui. Então, não precisa se desesperar, achar que é muita coisa, tá certo? Vamos com calma. Agora, voltando lá para os verbos regulares, nós vamos ter que prestar atenção em alguns verbos da forma afirmativa. Lembram que todos vão acrescentar um E e um D, não é? Só que nós vamos ter algumas modificações em alguns verbos, tá certo? Eu vou explicar para vocês quais são. Verbos terminados em E, como o verbo chegar, arrive. Olha aqui, ele já termina com E. Se eu quero dizer cheguei, eu cheguei, eu vou colocar só o D. Então, verbos que terminam em E, acrescenta-se somente a letra D. Pronto. Outra regrinha são os verbos terminados em CVC, consoante, vogal, consoante. Por exemplo, o verbo stop. Eles terminam, consoante, vogal e consoante, tá vendo? Então, quando o verbo apresentar essa terminação, eu vou fazer o quê? Eu vou duplicar a última letra e depois acrescentar ED. Então, terminava com P, não é? A última consoante era o P. Eu vou dobrar o P e agora ED. Stop. Certo?
Outra regrinha são os verbos terminados em Y precedido de consoante. Por exemplo, o verbo worry, que é preocupar. Preste atenção, quando o verbo termina com Y e antes dele tem uma consoante, o que é que eu faço? Eu elimino esse Y, coloco a letra I no lugar dele e depois acrescento ED, tá certo? E quando o verbo termina com Y e que antes dele vier uma vogal, você não precisa retirar o Y não. É só quando vem, antes do Y, quando vem uma consoante. Ó, o verbo play, tocar. Antes do Y vem uma vogal. Então, eu só faço a regra principal, que é colocar o ED. Só isso, meus amores, simples, tá certo? Esses verbos aqui, eles são regulares ainda, tá? Eles obedecem a regra do ED no final. Só que tem só essas coisas pra gente prestar atenção. Quando já termina em E, você coloca só o D. Quando termina em consoante, vogal consoante, dobra a última letra e acrescenta ED. E quando termina em Y precedido de consoante, retira o Y, transforma ele em um I e depois ED. Se antes do Y vier vogal, não precisa tirar o Y, só acrescenta o ED, tá certo? Bem simples, tá bom? Espero que vocês tenham compreendido. Nós temos também uma atividade para fazer, é bem simples a atividade. Mas antes também eu gostaria de deixar para vocês algumas expressões que nós utilizamos, que são muito comuns de vermos no passado. Como essa palavra aqui, ó, vocês vão sempre ver nas atividades de vocês. Yesterday, quer dizer ontem, né? Que é presente do passado. Essa aqui, ó, vem muito, last. Por exemplo, last week, semana passada. Last month, mês passado. Last year, ano passado. E essa aqui, ó, também bastante comum em frases no tempo do passado. Ago, atrás. Por exemplo, 1000 years ago. Então, 1000 anos atrás, né? Ago, certo? Então, é isso. Na atividade, vocês deveriam, na primeira questão, ligar, correlacionar os verbos com a sua forma do passado, simples. Vejam que alguns estão na forma negativa, tá certo? E lembra que na forma negativa, quando você utiliza o did com not, o verbo ele fica na forma principal, definitivo. Então, você procura cada verbo com a sua forma do passado e só faz a ligação. E na segunda questão, você vai o quê? Escrever o passado simples do verbo nos blankets, que estão lá nos espaços, para completar as sentenças. Então, você observa em cada item o verbo que está entre parênteses e transfere ele para a linha na forma do passado, acompanhando tudo que a teacher explicou aqui, tá certo? Espero que vocês possam realizar essa atividade. Qualquer dúvida, podem entrar em contato com a teacher, tá certo? Então, deixo aqui um beijo para vocês. A kids, and I see you in our next class. Goodbye.